A paz do Senhor, povo de Deus. Vou fazer uma videoconferência nesse momento. Vamos iniciar. Vamos falar de história de Israel, história dos judeus. Trazer um breve resumo de religião, consumo, método de cultivo, a etnia e todas as outras coisas. E a ênfase dessa live é falar sobre história de Israel, onde estaremos realizando uma palestra no dia 28 de setembro na igreja Jesus Ministério Rei da Glória, situada ali em Recreio dos Bandeirantes, Pastora Maria e os queridos diáconos Victor Tavares, esposo da diaconisa Josiane Tavares. E especificamente queremos falar história de Israel, seus vizinhos. A gente começar a falar de etnia, que é aquilo que une, distingue as pessoas. Não podemos confundir a etnia com raça, porque todos nós somos raça humana. Então, chega em etnia, a gente não pode fazer uma confusão. É importante que diferentes pessoas e raça. Século XX só havia 57 nações reconhecidas no mundo. Hoje, a União das Nações Unidas fala de 191 países. A maioria deles foram fundados após a Primeira Guerra Mundial. Hoje queremos falar do povo étnico. Queremos usar a base a Bíblia Sagrada. Esse povo é especificamente o judeu. No mundo nós temos 14 bilhões, significa 0,2% da população. 6 milhões residem em Estado de Israel, um pouco mais. Não dá para ter uma conta precisa, falando de história de Israel. Entre Estados Unidos, Rússia, França e Alemanha, todos eles também habitam nesses locais. Brasil, África. A influência que os judeus tiveram no mundo, e eu quero lembrar ou até trazer à memória Albert Einstein, o mais famoso cientista do século XX, com a teoria da relatividade. A famosa equação E igual a mc ao quadrado, isso é energia sendo igual a massa. Outros da física moderna que impactaram o mundo, judeus também, até teoria quântica, até energia nuclear e bomba atômica, judeu alemão, filósofo e economista, por exemplo. Nós temos aí o Karl Marx, né, que influenciou o socialismo e consideram ele como o pai da sociologia. Sigmund Freud é o pai da psicanálise e o pai da psicologia. Esses judeus foi o primeiro a trazer a sintonia das fases, na fase adulta, e os traumas vividos na infância, e que hoje temos vários temas a tratar, como estresse pós-traumático, todas as outras coisas que têm disseminado e tendo feito isso aí em várias maneiras com esses que tem aí pelo mundo. Jonas Salk e Albert Sabin, criador e aperfeiçoador da vacina contra a poliomielite. Abraham Jacob, o pai da pediatria moderna.
Abraham Waxman é pioneiro do desenvolvimento dos antibióticos. São pouquíssimos esses judeus que eu acabei de citar que influenciaram o mundo, a ciência, também a tecnologia, a arte e diversificados outros métodos e modos. No prêmio Nobel, os judeus já levaram 33 de química, 22 de economia, 13 de literatura, 50 de física, 53 de medicina e 9 prêmios Nobel de paz. Eu acho que é bastante considerado um povo, podemos dizer, pequeno, judeu. Levi Strauss, por mais que a influência é grande da cultura judaica, nós encontramos uma lista particular que automaticamente ela tem o seu viés em Jesus de Nazaré, o fundador do cristianismo. Agora é importante a gente saber como eles surgiram, quais eram as suas crenças, o que eles pensavam, o que eles pensam a respeito disso. No ponto de partida da história, a gente pode dizer que os judeus eles são descendentes dos semitas, que hoje abrange outras etnias, inclusive os israelenses. A Bíblia Sagrada traz para nós de Noé, sobrevivente do dilúvio, junto com seus filhos, que se tornaram os ancestrais nômades dos agrupamentos, que é Cão, o Cã, Sem, o Jafé. Camitas, descendentes de Cão, habitaram na África e na Ásia. Os Afetitas, filhos de Jafé, foram os primeiros a habitar no Vale do Io e na Europa. Os Semitas decidiram principalmente na parte norte e setentrional da Ásia. Outros territórios como as Américas, Oceania, só foram habitados posteriormente por grupo migratório. E lá fixaram sua residência. As diversas migrações, falar de um grupo étnico, as línguas, os dialetos, que surgiram por causa de Sem, famílias semíticas aí por aí foram fundados, os idiomas originados dos semitas são as importantes línguas como o acadiano, o garítico, fenício, hebraico, aramaico, árabe, etíope, egípcio, cópita, guanche, assírio, caldeu. Os semitas, como dissemos, os descendentes de Sem, se multiplicaram com muita rapidez. Se assentaram primeiramente no sul da Mesopotâmia, no moderno Iraque, o que podemos assim dizer. Era uma área rica para o plantio. É crescente e fértil, assim chamado por isso. O grupo semita se assentaram ali pela proporção de facilidade para assim viver como nômade, criando assim o canal de irrigação, aperfeiçoaram-se na agricultura. Os primeiros assentamentos urbanos praticamente foi fundado ali. Com o crescimento dessa população, veio o comércio, a escrita, a domesticação de animais e o surgimento das primeiras cidades, chamado de civilizações cada vez mais povoadas. Entre essas, Uruk, Lagas, Iridu e a grande Ur dos caldeus, onde nasceu Abraão, o pai da fé. E reconhecendo como a história do povo hebreu, de onde surge o povo hebreu, é o fundamento da coluna de Abraão, como assim eles dizem, da coluna é que sai a linhagem. Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó, Jacó, pai de José, e por José entra todos no Egito, e do Egito funda-se Israel. O significado etimológico de hebreu que se perdeu se aparece na Bíblia em Gênesis capítulo 14, referindo-se a Abraão. E todas as antigas fontes bíblicas e não bíblicas traduzem como designativo aparentemente exclusivo. Estou falando com duas câmeras, tá? Estou no celular e no tablet, ao vivo aqui no Facebook, e estou numa outra câmera. Em Gênesis 10, 21,
você encontra o ancestral distante de próprio Abraão. Alguém pensa que hebreu vem da palavra hebraica abar, que quer dizer passado ao meio, indicativo de como Deus mandou Abraão cortar os animais, ensinando assim a aliança, vendo, haja visto que essa é uma prática antiga e tornou-se obsoleta após a vinda de Cristo. Uma comparação controversa, também entende-se que hebreu pode ter vindo essa diabirus, conterrâneo, desprezado, mas que aparece em muitos termos do Oriente Médio. A história dos hebreus, ela começa com Abraão, de acordo com a Bíblia Sagrada. Abraão peregrinou de Ur até Canaã, via Arã. Ele foi por Arã. Em Gênesis capítulo 11, você encontra essa referência. Nos termos históricos e arqueológicos, podemos confirmar a existência dessa cidade mencionada na trajetória do patriarca, através de um homem chamado Sir Leonard Muley, com suas expedições arqueológicas em 1922, e revelou o alto nível de civilização desse grande centro, que era chamado Ur. Naquela época era a capital do Sumério. As expedições anglo-americanas na antiga Ur, eles contemplaram essa cidade como uma das maiores metrópoles, oscilando entre 65 mil a 100 mil habitantes. É um número expressivo, né? Nos trabalhos arqueológicos de Arã, nas terras cananitas, onde os nomes desses homens são encontrados em resíduos cuneiformes, nas tabuinhas ou cerâmicas, como assim era conhecido e chamado. A peregrinação começa em 2000 a 1900 a.C. Também devemos concluir que Abraão, antes de se tornar um nômade, fora criado numa cidade grande também do mundo antigo. Quando ele sai dali com um novo destino, munido com um legado cultural para fundar sua própria geração, é bom falar de Al Wright, um testemunho de um arqueólogo que é um pesquisador nato. Fala de Abraão ligando ele de um ponto ao outro, no mesmo território, visitando as mesmas cidades, praticando os mesmos costumes. As narrativas patriarcais, Abraão, depois Isaac e Jacó, que com a história de Abraão a gente tem um ponto de partida, né, lembrando de Isaac e Jacó. Israel ele surge através deles e através dos nômades no deserto, na terra de Canaã, a partir do momento que eles habitam em Canaã. Porque ainda no Egito eles eram escravos, então não podemos assim determinar alguém que é conhecido. Não, um escravo ele se torna, ele automaticamente ele fica anônimo. Rebeca, a esposa de Isaac, e essa família tinha 2 filhos, Rebeca e Isaac, tiveram 2 filhos, Jacó e Esaú. O nome de Jacó, Jacob, aquele que pega pelo calcanhar. Então, alguém assim que pode dizer assim, aquele que dribla, né? Aquele que engana. Quando Jacó é coadunado juntamente com Rebeca, vai até Isaac, que já era avançado de idade e ele não já enxergava mais. Jacó, o texto em Gênesis, não me vem à memória agora, o capítulo e o versículo, diz que ambos os meninos cresciam. Esaú era homem do campo e Jacó habitava em tendas. O texto vai também narrar que Isaac gostava mais de Esaú por causa do guiçado que ele fazia. E Rebeca gostava mais de Jacó, provavelmente porque habitava em tendas.
Quando Moisés sanciona as leis, ele não compila todo aquele apanhado de lei do nada. Ele já tira com base fundamental de algum lugar, tá? Ele já tira com base fundamental de algum lugar. Quando ele faz isso, ele já tira já do antigo, quando você tem Deus olhando para a oferta de Abel, atentou para a oferta de Abel, mas não para de Caim. O problema ali não é a forma que se oferece, não tinha sido nada determinado de como se oferece um sacrifício. O que é determinado depois, você não pode fazer a aplicabilidade de como se oferece antes, porque não tinha sido determinado ainda. Então o problema ali é o coração, tá? Agora, quando você encontra Abraão travando uma guerra com 4 reis, você automaticamente tem que pensar que já haviam povos, já haviam reinos. Então Abraão está travando uma guerra, então já tem alguns códigos morais, já tem códigos civis, já tem toda uma questão acontecendo para que ele futuramente com Moisés, Deus a partir do momento com Moisés, possa fazer as determinações. Os códigos de Hammurabi, que já também já é bem conhecido, e o povo de Ur e de Nuzi, os hititas, eles também já tinham seus códigos. Quando Jacó apanha do rebanho, mata o cabrito do próprio rebanho, se veste de Esaú e mata 2 para poder cobrir também depois os membros inferiores, as mãos, o pescoço. Ele vai até o seu pai com o guiçado que a sua mãe já tinha feito, oferece e recebe a bênção no lugar de Esaú. Veamos e convenhamos, há uma crítica grande contra Jacó, que por causa que o nome dele significa aquele que agarra no calcanhar, e agarrar no calcanhar a gente conhece isso hoje como um golpe específico de jiu-jitsu. É claro que naquela época não se existia, mas é especificamente um golpe onde você coloca o homem na guarda, você traz o cara para a guarda, e ali na guarda você já tem a pré-determinação do que você vai fazer para dominar ele. Então, determinar dentro de um anagrama equivocado, que quer dizer o enganador, ou aquele que engana, não é muito adequado, porque na verdade Jacó ele habitava em tendas é plural, então era mais de uma. Eu quero entender que tenda era a casa e tenda era um lugar de onde também se ia para adorar, ou buscar, ou clamar o nome do Senhor, como já foi feito anteriormente, em Gênesis capítulo 4, versículo de número 26. Quem tá, quem então está na determinação do conhecimento, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar do próprio rebanho. Por quê? A própria lei depois, em Levítico, Êxodo ou Números, vai dizer que do teu campo, aquela fruta que cai da árvore, ela não pertence a você, ela é para o órfão, peregrino, forasteiro e para a viúva. Automaticamente, quando Esaú vai até o campo caçar, ele está tomando do campo. E o campo ele pertence a órfão, peregrino, forasteiro e viúva. Um herdeiro que se transformou caçador e que caça para poder ganhar a benevolência do pai, ele automaticamente foi muito transtornado quando ele volta exausto e Jacó já está com o guiçado pronto e ele pede daquele guiçado. Jacó fala para ele: "Oi, então vou te dar se você trocar e se você me der a primogenitura." Vale determinar que a cultura, dentro da cultura, Deus não vai se meter na cultura da tua casa. A cultura da tua casa, Deus só vai se meter se a cultura da tua casa quebrar os princípios. Se a cultura da tua casa quebrar os estatutos, preceitos e mandamentos que Deus está determinando, está fazendo. Então, não tem como você chegar e dizer que o que Esaú fez, o que Jacó fez está certo e o que Esaú fez está errado. O que Jacó fez está certo. Jacó habitava em tendas, então ele aprendeu que para você fazer para dentro da tua casa é de dentro do rebanho, não é de fora do rebanho. De fora do rebanho é órfão, peregrino, forasteiro e viúva. Isso é estatuto, isso é mandamento, é estatuto, praticamente estatuto perpétuo. Se alguém não tem por finalidade servir aquele que está padecendo necessidade, não tem como então a misericórdia do Eterno estar nele.
Então, quando Esaú vai até a caça e volta sem caçar, eu quero que você pense comigo como é que um caçador perito em caça, ele sai à caça e não acha o animal. Como é que ele não consegue achar o animal? Eu tenho aqui comigo são 5 volumes da Torá, que é a Torá Rashi, e o Rashi, ele é o comentarista da Torá, muito conceituado e altamente consagrado. Ele diz que Esaú enganava Isaac pela boca. Isso não é nenhuma mentira. Se você pensar comigo, é a pura verdade. E quando Esaú vai caçar, e ele vai caçar e não acha a caça, você tem que me determinar para mim como é que um caçador que é perito em caça vai até um local para poder caçar e não consegue achar o animal no lugar determinado, no local determinado. Então, o caçador, ele sabe onde é que o animal tá. A diferença é que quando você faz as coisas por obrigação e não por amor, para poder ser para você poder ser bajulado por alguém, para você ser acariciar, para você ser chegado de alguém, você não está fazendo por amor, você está fazendo pelaquela obrigação, automaticamente isso vira uma moeda de troca, onde o animal que é caçado virou o produto do meio. E quando ele vira o produto do meio não é tratado com amor nem com carinho. Então eu posso também determinar, dentro do comentarista da Torá, o Rashi, que ele comenta, ele diz que Esaú matava os animais com requinte de crueldade. Então chegou um dia que Deus deu um basta para ele. Deus hoje determinou assim, olha, os animais vão sair daqui, fujam animais, porque está chegando o derramador de sangue e ele só quer derramar o sangue para poder ser favorecido, mas hoje eu estou dando um basta nele. Já no ventre, Jacó e Esaú já tinha sido determinado por Rebeca que o maior servirá ao menor. A preocupação de Rebeca é a preocupação de qualquer outra mãe. Eu preciso fazer com que as coisas andem e dê certo, porque alguém tem que dar um ponto de partida. Eu não posso contar com Isaac, porque ele já é avançado de idade e não enxerga. Quando Esaú faz a troca da primogenitura pelo prato de lentilha ou do guiçado, como você quiser entender, subentender e determinar, ele chega depois e vai até Isaac. Ora, se ele já vendeu, por que agora ele chega lá novamente e pede a bênção? Se Jacó, então, se vestiu de Esaú, foi até Isaac e recebeu a bênção, se quem está ali não é quem está disfarçado, por que é que a bênção ficou para ele? O que acontece é as determinações do coração, e a Torá ela é muito crucial em falar das determinações, dos fundamentos que tem dentro do coração. Porque quando a Torá fala de determinações e preceitos que tem dentro do seu coração, ela está falando daquilo que Deus está vendo e ninguém mais está vendo. E Deus, quando está vendo uma coisa ou outra, ele pode agir sem dar satisfação a ninguém, porque Deus pode tudo e não deve satisfação a ninguém, e nada do que ele for fazer ele também deve satisfação. Então, Jacó, ele está completamente correto. Está completamente correto em fazer da forma que ele fez. O preço veio. O preço veio por quê? Porque quando Rebeca foi para auxiliar, automaticamente ela ficou longe do filho que ela ama. Mas depois, mais na frente, num capítulo próximo, o próprio Jacó, junto com os seus servos, deixa uma quantia que é bem significativa para Esaú. E ele fala com os servos assim, provavelmente Esaú quer me matar. Se ele encontrar vocês aqui, ele deve querer matar vocês também. Mas entrega essa determinação aqui a ele. E quando entrega, acho que morreu a situação, né? Continuou com raiva ainda, porque perdeu o contextinho com o pai, porque agradava o papai, porque fazia o que agradava o papai. Mas o que agrada o pai, o que deve agradar o pai, o que tem que ser determinado para agradar o pai é tenda, porque na tenda se aprende. Tenda é lugar de ensino. A tenda da tua casa tu ensina teu filho. Na tenda da tua casa tu aprende. Porque na tenda da tua casa Deus te visita. Quando Deus te visita, ele faz, sabe o quê? Ele ensina você. Ele ensina você para você ensinar os seus filhos. Então Jacó habitava em tendas. Tendas que ele fazia o quê? Aprendia. Muito bem? Quando a gente fala dessas coisas interessantes, a Bíblia não esconde o traço de caráter. Ela mostra alguém que sempre lutou com o próprio defeito, ou que alguém que queria sempre melhorar, né? Nada é simples, nada é fácil. Jacó, ele cai em uma cilada emocional. Depois da simulação com Esaú, ele fugiu para nunca mais voltar. Perdeu o lar, o carinho do pai e da mãe, especificamente da mãe, só que o plano
era outro. O plano para Jacó era outro. Em uma noite de angústia, onde Jacó ora e pede perdão a Deus, e ele encontra o anjo do Senhor. E quando ele encontra o anjo do Senhor, ele clama por perdão. E até a alvorada, Jacó trava uma luta com esse anjo. O comentarista da Torá, Rashi, ele vai dizer que o anjo do Senhor feriu a Jacó, acertando especificamente no nervo ciático. É um órgão, é um nervo importante que depende muito, ele é muito importante para a sua gestão de semente. Para você poder procriar, você precisa de ter esse nervo em boas condições e características. E o anjo acertou ele justamente ali. Pela estatura de que o anjo chega e se apresenta, e como Jacó é valente em chegar e enfrentar, o anjo conseguiu acertar no nervo ciático, que é um nervo na excosta, na região lombar, abaixo, e que desce até a perna. Então o Jacó, ele pagou pelo que fez. Outra questão também é que o tratado de Jacó é com Leia, não é com Rebeca. Não é com Raquel, perdão. Quando Jacó casa com Raquel, Raquel deu 2 filhos principais a Jacó, José e Benjamim. Tudo bem. Mas só que Raquel, ela foi atrás dos ídolos. Então eu não acredito que, especificamente, o tratado era com Raquel. Agora, o que nasce, ele é isento da culpa. Ele não tem culpa do coração da mãe ou do pai. Então, o que nasce, ele é inocente. A lei o absolve quase que instantaneamente. Então, José e Benjamim é um estopinho. José é vendido ao Egito. E para retornar ao Egito, é utilizado Benjamim para que vá buscar Benjamim, e só fica Jacó agora, e agora tem que levar Jacó também. Conhecem assim, José se revela, e você já conhece o restante da história. Quando a gente fala dessa batalha real de Jacó com o anjo, era uma representação da Bíblia, da briga interna dele. A briga interna. Para ele ter o perdão. Perdão é briga interna, irmão. Jihadista. Jihad. Briga interna. A sequela permanente daquela batalha, Jacó passou a ser manco de uma perna, mas ele conseguiu o perdão e a paz de espírito que tanto almejava. A gente pode dizer, em outras palavras, que Jacó ele lutou espiritualmente com o próprio Deus e prevaleceu. O anjo do Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. Agora, quando o nome dele é mudado, a junção de 3 palavras hebraicas, Is, homem, Ra, batalha, e El, Deus. Israel. O mesmo nome que foi usado futuramente para referir aos descendentes dele em Canaã. Recapitulando, tu tem Abraão, apelidado de Hebreu, Jacó, Israel. Hebreus foi o apelido dado aos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que descreve mais o período em que eram nômades pelo deserto. Já Israel refere-se ao período que estavam assentados em Canaã, conquistando o território que quiseram de direito. Lhes era de direito. Deus deu a terra a Abraão. Nos termos arqueológicos, o termo de Israel, assim denominado, é a estela comemorativa do faraó Mermeta, descoberta em 1906,
Hoje pode ser visto no Museu do Cairo, no Egito. Ela traz as vitórias de Merneta ou Mereta, filho de Ramsés II, que foi o faraó do Egito, no século XIII a.C. O texto é claro que traz um tom bastante propagandístico e cita vários inimigos do Egito. Entre eles aparece um nome que os egiptólogos determinam como sendo o povo de Israel, o maior inimigo, né? Segundo a Bíblia Sagrada, Jacó teve 12 filhos: Ruben, Judá, Benjamim, José, Efraim, Levi, Issacar, Zebulon, Dan, Naphtali, Gade e Aser. A origem desses filhos foi dada origem às 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel são mencionadas várias vezes na Bíblia Sagrada e tem seus comparativos e ilustrativos. Os 2 filhos de José. José foi vendido. José ele é vendido e ele... Quando José é vendido, quem passa é uma caravana de ismaelita. Ismael é o descendente de Abraão com Agar. Sara era a esposa de Abraão, mas ela ainda não tinha conseguido sentir a consistência da promessa. Quando você encontra Sara coadunando com Abraão para que se deitasse com a escrava Agar, pelos códigos de lei, como já disse anteriormente, Nuzi, Uri, Hitita e também Hammurabi, a escrava pertencia à senhora, que era Sara. Quando ela ordenou que deitasse com Abraão e que ela concebeu, ela passou agora a ser a segunda esposa indireta de Abraão. Existe nas entrelinhas, como o comentarista Rashi, da Torá, existe nas entrelinhas algo que acontece porque Agar, depois que concebe, ela passa agora a caçoar, a debochar de Sara. E Sara faz uma oração: Senhor, julga entre mim e ela. E essa oração ela teve uma resposta, porque Agar vai embora da casa. Você precisa determinar e perguntar-se como é que alguém que está em uma casa que tem de tudo sai agora e vai para um deserto, aonde é arriscado não encontrar nada e morrer. A gente precisa pensar nisso aí. E o que o comentarista da Torá Rashi, o comentarista Rashi, o que ele deixa determinado é muito especial. O anjo aparece a Agar e fala assim: Agar, da onde vem para onde vai? Tu vê que caminho de desobediência nem o anjo conhece. Caminho de desobediência nem o anjo conhece. E ela fala: eu fujo da minha serva, Sara. O anjo diz assim para ela: volta e se humilha. Tá acontecendo alguma coisa. E eu vou dar muito valor ao comentarista da Torá, porque é um semita, é original, é um hebreu, é um judeu, é um homem que guarda, né, a sua genealogia, e Targum, Midrash, tudo isso aí, né? E as outras transmissões orais, eles guardam e deixam muito bem guardado. Então, tudo que foi transmitido oralmente a judeu, nós temos que prestar bastante atenção e dar ênfase, porque para entender Gênesis, sem entender da Torá, que a Torá é a lei, e a lei não tinha pretensão alguma de castigar. A ideia da lei é ensinar e não castigar. O castigo é fruto da desobediência. A desobediência é pecado, e o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é vida eterna e vida com abundância. Encontramos em Romanos depois, futuramente, que tem base na Torá.
Quando Agar volta, e aí sim ela concebeu, no primeiro texto ela concebeu, mas tu não vê nascer. Sara diz, julga entre mim e ela vai embora. O anjo manda ela se humilhar, ela volta. E ela concebeu. O nome do garoto é Ismael. Depois disso, quando nasce Isaac, que é o da promessa, filho de Sara com Abraão, quando ele desmama, o texto bíblico da nossa Bíblia aportuguesada, é uma maravilha, né? Quantos cognatos e falsos cognatos temos aí? Quantos anagramas que precisamos reformular e refazer através de uma hermenêutica e uma exegese bem apurada e límpida, juntamente com uma lexicografia, para poder aplicar a palavra certa no que tem que ser. Não o que foi mais óbvio para o redator aplicar quando assim para ele foi passado o texto. Quando Ismael ri de Isaac, ele não ri assim, poxa. Não, é um sorriso com um som, com um tom, com um ar de eu que vou ser o herdeiro, então eu vou aniquilar ele. A casa onde eu tô e o filho de quem eu sou, não vai ter uma lei que vai me punir e me tirar da minha casa. A lei vai até me punir, mas me tirar da casa não vai. Então, Sara diz assim, manda embora. Agar e Ismael, porque ele não vai ser herdeiro junto com Isaac. Abraão fica pensativo. Por quê que ele fica pensativo? Ele fica pensativo porque ele sabe que a lei estava dando... Abraão estava em comum com a lei. Porque a lei que já estava promulgada naquele tempo diz o seguinte... A escrava, quando tiver filho, esse passa a ser herdeiro da casa. Mas Deus quebra protocolo e fala para Abraão, Abraão, ouve o que sua mulher está falando. E pode mandar ir embora. Porque também de Ismael, eu vou levantar 12 príncipes. Farei dele uma grande nação. E ele será caçador. Nas entrelinhas desse texto, eu quero deixar para 28 de setembro, onde vamos estar ali numa palestra sobre a história de Israel, na igreja Jesus Ministério Rei da Glória, pastoreada pela pastora Maria, e a indicação para essa palestra dos nossos amigos irmãos em Cristo, obreiros, diáconos e diaconisa da Casa do Senhor, Victor Tavares e Josiane Tavares, casados. Então vamos estar ali 28 de setembro, de 14 horas até as 19 horas. Então você não pode perder, que vai ser bênção, porque vamos trazer muitas das entrelinhas do que a Torá Rashi traz pra gente. E para entender Pentateuco, história de Israel, é necessário, se você entender a Torá, você ler a Torá, você procurar saber o que é a Torá, qual é a ideia da Torá e por que a Torá é importante. Por que judeu dá importância para a Torá? E nós não vamos dar por quê? Jesus já fez tudo o que tinha que fazer. Quanto mais você tem ciência, menos escravo da ignorância você é. Quanto mais você tem ciência, menos escravo da ignorância você é. Então, quando a gente tem essa questão de José, que foi vendido, você encontra José sendo vendido por uma caravana de ismaelita. É a caravana de ismaelita que passa e compra. Mas quem negocia José no Egito? É uma caravana de midianita. Quem são os midianitas? De quem são descendentes midianitas? Do filho de Abraão com Quetura. É a segunda esposa direta de Abraão. Agar era a esposa indireta. O egípcio não ia negociar com a descendência de uma escrava. Ismael, filho de escrava. O Egito escravizava e não negociava com o escravo. É daí que vem o termo, não vamos negociar com o terrorista. Não vamos negociar com quem é inferior a nós. Quem está a favor, quem está do lado da lei, é superior a quem está contra. Quem negocia José no Egito é uma caravana de midianita. Midianita é o descendente de Abraão com Quetura.
Então, a história de José é importante, você entende bem como acontece. É linda essa novela, como é chamada assim pela Universidade Católica Pontifícia. Mas o filho de Jacó passou um processo, foi preso, foi solto, foi acusado de tentativa de estupro. Se fizermos uma perícia, ou uma análise forense, pastora Francisca, Deus abençoe, Alexandre, Cidirlão, Deus abençoe vocês. Uma perícia forense, por assim dizer, como que alguém vai tentar estuprar, foge nu, e a roupa dele fica da que estava sendo assediada ao estupro? Que no caso é a mulher de Potifar, né? Hoje a gente tem muitas mulheres de Potifar por aí, né? São cognominadas de maneira pejorativa, chamadas de Maria Chuteira e etc. Mas não é disso que a gente vem falando assim, nem porque que eu falei isso. É bom rir um pouco, né? Bom, quando você encontra José progredindo e prosperando no Egito, né? Você encontra ali todo aquele processo e que ele virou governador. E quando ele morreu também aquela linhagem, o texto vai dizer que se levantou um faraó que não conhecia a fama de José. Isso é o delta do Nilo, que se levanta contra a Casa Alta, que é o Alto Egito. O delta do Nilo entra em confronto de guerra com a Casa Alta. E agora o delta ganha da Casa Alta. E acaba que ele vence. E esse faraó que se levanta não conhece a história de José. Vamos de novo a uma lexicografia. Não conhecer a história de José, o maior administrador do Egito, o melhor administrador do Egito, não conhecer a história de José? Bom, ele até poderia conhecer a história de José, mas ele provavelmente não queria dar ênfase à história de José. Porque alguém que saiu da escravatura, saiu da escravidão, e agora tá mandando. Então ele manda castigar sobremaneira. Dar pouco pão e pouca água. E quanto mais bate, quanto menos água, quanto menos pão, mais o povo crescia. É bom nas entrelinhas também saber que quando são chamadas duas parteiras, Sifrá e Puá, que é determinado para elas, para quando conferir que o filho da hebreia, quando nascer, repare que elas são a parteira das hebreias. Quando o filho das hebreias, quando nascer, ela para conferir o assento. Se for varão, mata. Se for varoa, deixa viver. Sifrá e Puá é parteira das hebreias. Elas são parteira das hebreias. Quando Sifrá e Puá são nomes egípcios. São hebreias com nomes egípcios. A trama que tem Miriam com Joquebede é especificamente o plano para tirar Moisés das garras da morte. Por 3 meses escondeu o menino e depois não pôde mais. Coloca no junco betumado, Joquebede. Miriam fica à parte em um local observando e olhando. Quando o tronco vai boiando pela margem, o texto bíblico aportuguesado novamente vai dizer que a filha de Faraó estava se banhando, mas dentro de uma especificação arqueológica e também egiptológica, você vai entender que aquela ali era o filho de um faraó que tinha determinado em uma certa época que Akenaton seria a principal divindade. Akenaton. O que a filha de Faraó está fazendo é um ritual religioso. Joquebede sabia. Miriam sabia. Quando uma das servas da filha de Faraó pega o menino e verifica que é muito belo, Miriam vai de encontro e fala assim: é filho das hebreias, quer que eu chame uma delas que tenha leite para amamentar? Quando você encontra Sifrá e Puá e você casa o texto
dessas duas personagens que estão protagonizando e que aparecem agora as outras duas protagonistas, com os nomes oriundos de Israel e que apareceu anteriormente com o nome oriundo egípcio. E agora você faz a conexão dessas protagonistas, você vê que Miriam e Joquebede é Sifra e Puá, e salva assim Moisés, e agora Moisés é criado pela própria mãe, e ainda ela recebe um salário para criar o próprio filho. É bom a gente fazer até uma pequena colocação, uma aplicação dentro disso aí, é o seguinte, olha, Moisés pode até estar no Egito, tá? Mas é o seguinte, ele está no Egito não significa que ele vai morrer no Egito. Significa que é dentro do Egito que ele vai ser criado, mas depois ele vai ser utilizado por Deus para salvar uma grande multidão. Vamos seguir em frente. Vou terminar em 60 minutos. Já estamos em 45. José, escravizado, foi oprimido. José foi livre, né? O povo depois foi escravizado. Quando Moisés começa a trazer a libertação, é Moisés que anuncia o êxodo do Egito para a terra de Canaã. O deserto é lugar de ensino, não é lugar de morte. Só morre no deserto quem é rebelde. O comentarista ele determina para mim, dentro da genealogia, quem era Datã, Coré e Abirão. Ele diz para mim que do Coré, Datã e Abirão, os que causam a rebelião, eles são os mesmos que Moisés passou e viu brigando no segundo dia. E ele dizia assim, quem te colocou, Moisés, como juiz entre nós? Vai nos matar e enterrar na areia, como fez com o egípcio ontem? Então eu gosto dessa exploração, porque o que tem nas entrelinhas e foi suprimido a nós, hoje já não mais. Daniel, o profeta e estadista, já dizia, a ciência se multiplicará. Isso é ciência. Ciência é a arte de saber. Metodologia da pesquisa é a arte de pesquisar. Sentido epistemológico de você fazer uma análise forense bíblica é a arte do saber. Isso é ciência. Diferente de quando Paulo disse que a ciência era inimiga, hoje, se Paulo estivesse aqui, ele ia dizer assim, a ciência é a nossa maior aliada. As comprovações com maior redundância, cativa e rica, é da própria ciência. A arqueologia é ciência. Pano de fundo histórico, teológico é ciência. A terra prometida que foi dada a Abraão, a terra que foi prometida a Abraão, Isaac e Jacó. Quem chega lá primeiro são o povo cananeu. Deus o tempo todo utilizou a Torá para dizer assim, ó, não quero mistura de coisas que tem lá fora, do que o povo cananeu faz, do que os hititas fazem, do que o povo de Uri faz. Não quero mistura do que o povo de Ur, da terra de Ur faz. Eu não quero nenhum tipo de mistura. Quando alguém, qualquer hora, diz que Deus é o Senhor da guerra e é o Senhor da morte, ele diz, e é contraditor, porque ele diz, não matarás, e depois ele entra matando. Josué entra matando. Entra matando porque é reintegração de posse. A terra foi dada a Abraão. E agora você está encontrando pessoas que estão habitando num território. Você ia chegar lá como o nosso modo comunista e socialista, olha só, o vagabundo é vítima da sociedade. Não, você não vai chegar lá com diálogo, porque com o vagabundo não tem diálogo, o vagabundo é morte. Todos os povos que não estavam alinhados com os hebreus, eles cometiam as seguintes coisas. Aonde eles chegavam, era estupro coletivo das mulheres e das crianças, a morte dos homens, para eles poderem tomar o terreno e tomar posse do terreno. Então, quando Josué entra matando, é só a reintegração de posse. A herança da terra é de Abraão.
E não tem ninguém que questione isso aí. Não tem ninguém que vá querer, não, mas peraí, essa guerra aí é sobre a prole, é sobre a raiz. Mas aí é o seguinte, quem determinou foi Deus. E detalhe, quem não gostou, quem não está satisfeito, quando um dia você for ao encontro de Deus, sabe-se lá da forma que você vai, para ser julgado ou caracterizado assim na sua condenação, você vai poder questionar sobre isso aí. E o que você vai ter de resposta é porque você não fez uma pesquisa? Por que você não buscou a sensibilidade espiritual? Então, a gente encontra Moisés guiando o povo. A configuração, a configuração geográfica do território de Israel é dividida pelas 12 tribos. Gente, há pouco tempo atrás aí, e ainda continuam dizendo que Jerusalém não é a capital de Israel. Não é por quê? Qual a prova arqueológica que você tem para dizer que não é? Comprou? Alguém vendeu? Quem vendeu? Por que vendeu? Era dono? Poxa, gente, isso é contraditor. Aos que observarem ou verem esse vídeo, ainda que não sejam cristãos, poxa, a ideia é pesquisa. Seja pesquisador. Seja pesquisador. Falar de história de Israel, a gente encontra uma 13ª tribo e ela não tinha um território definido. E essa tribo é os levitas. Ela não tinha território definido por quê? Porque dos levitas não se podia fazer o censo. Quando Davi fez o censo, automaticamente foi castigado. Apareceu o anjo do Senhor e matou 70 mil homens por causa disso. Davi sabia que isso não deveria ser feito, porque a lei era lida para o rei. Ele era rei, então a lei era lida para ele. Ele tinha que entender que não podia fazer essa contagem da tribo de Levi. Então, basicamente, errou, vem a cobrança. O que os levitas faziam? Ministravam sacrifícios, serviço litúrgico do povo de Israel, e era assim que acontecia, eles faziam. O principal campo de atuação era o santuário móvel, né? Conhecido como tabernáculo, erigido pelo próprio Deus. A suposta irmandade entre as tribos deixa um registro que os descendentes de Israel agora que ele não era um grupo tão unido como deveria. Então você vê que isso aí já é antigo, né? A desunião ela já é uma coisa antiga, né? Não é de se escandalizar quando se vê isso hoje acontecer novamente. A manifestação disso aí, que eles não são unidos, é na ruptura do reino, quando tem a morte do rei Salomão, e aí fica o reino do norte e o reino do sul. E quando Jeroboão, filho de Nebate, começa a reinar, incessantemente a Bíblia diz, não fez como Davi, meu servo, mas fez como Jeroboão, filho de Nebate. Não fez como Davi, meu servo, mas fez como Jeroboão, filho de Nebate. Quando você encontra entre 920 e 930 a.C., você vê esse reinado acontecer e a facção liderada por Jeroboão, a morte do rei, ele viu uma oportunidade de minimizar o poder centralizado em Jerusalém. Então ele levou 10 tribos para se juntar com ele. Aí ficou o reino separatista no norte. As 10 tribos do norte e as 2 são do sul. A separação foi a mais grave ocorrência que aconteceu com o povo e a consequência é drástica até hoje. Tá? Então eu fico por aqui, tá? E agradeço aí a pastora Francisca, Hudson, opa, Vânia, Marcelo, gente boa. Eu falei sobre história de Israel, eu estou dando um tempo aqui agora, depois eu vou trazer uma outra live. Não sou não sou o amante do YouTube, da câmera e dessas coisas assim. Enfaticamente retorno a dizer que em prol da palestra que vamos ter sobre história de Israel na Igreja Jesus Ministério Rei da Glória no Recreio dos Bandeirantes, pastoreada pela pastora Maria.
e os queridos que se prontificaram nessa organização, Diaconisa Josiane, Diácono Vitor, ambos casados, lindos, amo. E então, assim, falei de história de Israel, da importância de se conhecer a Torá. Eu estou aqui, você deve estar vendo, aqui na minha retaguarda tem a Torá Rashi. Eu gosto muito dos comentários. Ela não é a minha base principal, mas o que tem nas entrelinhas eu vou fazer a questão de dar credibilidade, porque nós estamos falando de paz, Vânia, Deus abençoe, saudade, hein? Ó, domingo vocês estão aqui comigo, hein? Marcelo já falou, né? Domingo vocês estão aqui comigo, vem almoçar comigo, hein? A história de Israel é muito complexa, é muito gostosa, é muito saboroso falar dessa área, de estudar, né? Pô, pastora Francisca aí também, estudar é muito bom, porque quanto mais você estuda, eu estou olhando para duas câmeras, tá? Quanto mais você estuda, menos ignorante você fica, e quanto menos ignorante você for, melhor. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais probabilidade de se soltar das algemas. Você também tem chaves. Porque são muitas algemas, né? Somos peregrinos nessa terra. Estamos peregrinando na Babilônia do nosso tempo, do nosso século. Aonde a inversão de valores está grande, aonde estão chamando o amargo de doce, o doce de amargo, aonde estão dando razão pro errado e colocando o certo como errado. O errado está tendo razão e o certo está errado. Aonde não se pode mais ter a liberdade de expressão como se deveria. Estamos vivenciando esse tipo de situação e isso está desagradável, isso está desgastante. Nós não podemos aí continuar com isso. Então, falar da história de Israel, falar dos povos vizinhos, vou entrar novamente depois, eu quero enfatizar que eu vou utilizar Instituições de Israel, do autor Roland de Vaux. Vou utilizar a história de Israel, utilizando Samuel Schultz. Vou utilizar parte do conteúdo que eu absolvi estudando História de Israel na Faculdade de São Bento, professora Lourdes, mulher sábia demais. Vou utilizar o conteúdo também dessa apostila que eu recebi lá. Vou disponibilizar conteúdo estudantil para os que se inscreverem lá também na palestra, 28 de setembro, sábado, de 14 às 19 horas, vai ter uma refeição, um lanche, eu não sei bem certo o que vai ser. É futuro, né? E futuro a gente não deixa determinado, a gente deixa pré-determinado, na hora a gente vê, mas alguma coisa vai ter, porque para o cérebro funcionar, né? A barriga tem que estar cheia, graças a Deus por isso, aleluia. Então, vou estar utilizando também o livro do Robert Downey, falando de história de Israel. Esse homem estudou, se formou, ele fez egiptologia na Alemanha, estudou história de Israel e também arqueologia. Só se você tirar a arqueologia de Roland de Vaux, você está com a mão cheia. Vou falar da Torá, que está aqui comigo, né? Eu vou usar o comentarista Rashi, mas eu vou usar também a Torá propriamente dito, né? Eu vou usar a Torá propriamente dito. Está aqui comigo? Está aqui guardado. Vou usar a Torá para poder falar da lei, né? E a lei, depois Paulo vem dizendo que a lei nos serviu de aio. A lei é o nosso pedagogo. A lei é a pedagogia. Tá? Então eu vou fechando aqui 60 minutos aqui dessa live, né? E agradeço aí aos que acompanharam aí. Eu vou entrar novamente, provavelmente hoje ainda mais tarde, eu não sei, ou amanhã, ou um outro dia, mas vou deixar um aviso prévio mais cedo, e assim a gente vai aí deixando claramente aí determinado, vai ficar aberto aí para perguntas e respostas também. Quem estiver aí no Facebook quiser perguntar, se eu tiver a resposta na hora eu respondo. Caso não, a gente responde depois. Se conseguir, se não conseguir também, tá bonito. Um vídeo que tá aqui na live, né? Obviamente deve vir os críticos e estamos abertos aí às críticas também. E aquilo que não nos constrói também não nos destrói, porque não se pode destruir
aquilo que Deus constrói. E quem construiu foi Deus. E aquilo que Deus constrói, ninguém destrói. E se destruir, Deus constrói maior e 2 vezes mais. E ainda deixa um Marco Polo ali. Aqui é fulano de tal, levantado pelo grande Deus Altíssimo, o Eterno. Forte abraço a todos. Deus abençoe. Paz.